12. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso de número 10 até o verso de número 12. Vai nos dizer assim, queridos, a primeira de Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Diz assim, amados: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo dos céus foi enviado. Muito obrigado. Foi enviado pregando o Evangelho, coisas que anjos amelam perscrutar. Bem, queridos, oremos mais uma vez. Pai de amor e graça, nós queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais um domingo que nós nos reunimos para cultuar, Pai. Para a igreja do Senhor gloriosa encontrar-se com o Senhor num culto coletivo, com toda a igreja adorando, bendizendo e exaltando ao Senhor, Pai. Declararmos que tudo podemos em Cristo, aquele nosso fiel e bom pastor que morreu, ressuscitou e em breve voltará a nos buscar. Que o teu Santo Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente, o nosso coração a aplicar esta palavra, Senhor, para a nossa vida, e que no nome de Jesus ela venha produzir frutos para o louvor da tua glória, Senhor. Vivemos assim então nesta viva esperança, a eterna e gloriosa salvação que o Senhor nos trouxe por meio de Cristo. Assim te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, muitas das coisas que nós temos que evitar, de muitas das coisas, uma delas que nós temos que evitar é, às vezes, o saudosismo exagerado. O que é o saudosismo? Você já viu irmãos saudosistas? Porque uma coisa é nós lembrarmos do passado, glorificarmos a Deus, sentirmos saudades, uma época boa, ter uma nostalgia. Outra coisa é nós queremos viver do passado. E um dos saudosismos que nós muitas vezes ouvimos é as pessoas olharem para trás e não terem vivido esta época e falar, como eu queria viver naquela época. Na época do Antigo Testamento, quantas vezes vemos irmãos, eu queria estar quando Moisés abriu o mar, eu queria ver a coluna de fogo, eu queria ver a coluna de nuvem, eu queria ver a arca da aliança. E vivemos um saudosismo, como se aquela época fosse ainda melhor que nós. Aqui, no texto que lemos, o apóstolo Pedro passa a nos revelar que nós já vivemos na plenitude dos tempos, nesta época já é a concretização da promessa. Pedro está lembrando os irmãos, aqui que nós vimos, já o terceiro sermão que nós pregamos na primeira de Pedro, e Pedro está lembrando os irmãos que estão passando por perseguição, alguns já perderam entes queridos por causa do Evangelho, perderam casas, bens, estavam perseguidos, e nós vimos na semana passada, Pedro lembra da viva esperança, que o mundo pode nos amaldiçoar, o mundo pode nos perseguir, o mundo pode nos odiar, mas o Deus bendito nos abençoou, nos regenerando para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E ele desenvolve isso até o ponto crucial da nossa fé, que é a salvação da alma. E agora o apóstolo Pedro passa a lembrar que esta salvação não era uma doutrina nova, mas que uma tão grande salvação, ela é desde a promessa do Antigo Testamento. E vai declarar claramente que o antigo era a promessa e o novo é o cumprimento. O antigo aponta para uma salvação, o novo aponta para uma salvação. O antigo aponta para Cristo, o novo mostra a conclusão da salvação em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, nós não podemos viver no saudosismo, porque nós vivemos, entre aspas, na melhor era, na era do cumprimento. Só resta-nos uma coisa. A primeira carta a Coríntios 15 vai nos dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela já foi derrotada na cruz do Calvário, né? Só resta Cristo voltar
para que todas as coisas vivemos em um novo céu, uma nova terra e uma vida restaurada plenamente, um corpo glorificado. E é sobre esta viva esperança que nós temos que manter firmes diante das tribulações, das angústias e das necessidades. Por isso que eu quero meditar com vocês, queridos, nesta noite sobre uma tão gloriosa salvação, uma grandiosa salvação, queridos. Então, o que o apóstolo Pedro começa a dizer eles, aqui no verso 10, é que a viva esperança que eles têm é o que foi anunciado desde os tempos antigos pelos profetas. O verso 10 vai nos dizer, né? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado. Ou seja, Pedro está falando que a viva esperança que eles têm não é uma questão nova, mas que os profetas do passado apontavam para esta viva esperança, apontavam para esta gloriosa salvação. Deus é o autor, irmãos e irmãs, da salvação, do começo ao fim. Então, o que nos traz esperança, o que nós podemos nos gloriar, é olhar para esta gloriosa salvação. Deus, ele é o autor dela. Ele fala então a respeito disso. Nós vamos encontrar numa lista gigante do Antigo Testamento, apontando para Cristo, apontando para a promessa da salvação. Hebreus, capítulo 11, irmãos, vai nos falar dos heróis da fé. E vai falar heróis, e homens, e nomes dos desbravadores da fé. Mas por isso que é importante nós entendermos o contexto. Porque o texto, sem o contexto, pode ser um pretexto para a heresia. Porque o foco não é os nomes listados. O foco não é Davi, Sansão, Moisés, Abraão. O foco é o autor da salvação. Porque o texto vai concluir, todos estes morreram sem alcançar, sem ver a promessa, mas esperando por ela. Qual que era a promessa? O Cristo bendito, o Messias que haveria de vir, esta tão grande salvação, grandiosa salvação. Balaão, em Números 24, quando Balaque pede para ele amaldiçoar Israel, ele profere uma profecia a Cristo, Balaão, que foi morto ao fio de espada, em Números 24, 17, ele vai nos dizer, virá uma estrela, a descendência de Jacó, não verei agora, mas verá para as nações, verá mais à frente. Amós fala, Joel fala, Isaías fala de Jesus, o Salvador dos gentios. Então, queridos, a salvação é arquitetada por Deus desde o princípio. E é isso que nós temos que nos gloriar e estarmos firmes nisso. A maior segurança de nós, a maior segurança do cristão é sermos alguém salvos pela graça do nosso Deus. Que é o que ele fala no verso 10, né? Os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca desta graça destinada. Então, esse termo que nem os profetas muitas entendiam o que Deus quis revelar. Daniel fica perplexo com a revelação. Isaías não compreende plenamente a revelação. Moisés vai falar, virá um outro profeta semelhante a mim, a este ouvireis em tudo. Os próprios profetas indagavam, queriam compreender plenamente, mas eles falavam pelo Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo. Você pode ver que os maiores anseios dos profetas eram saber quem era o Messias que haveria de vir. Então eles viviam no tempo passado aguardando a promessa, aguardando vir o Messias. Você pode ver, meu irmão, minha irmã, que João Batista está preso. João Batista está prestes a perder a sua cabeça a mando de Herodes. E a preocupação dele? Ele manda 2 discípulos até Cristo e a pergunta que João Batista faz é: ide e perguntai se ele é aquele que haveria de vir ou se esperamos por outro. E a resposta de Jesus é: vai e diga o que vocês viram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos se levantam. E essa é a resposta que João Batista gostaria de ter recebido, essa é a resposta que ele recebia. A preocupação dele era se que ele era o Messias. Os profetas estavam indagando, quem é esse? Quem é esse tão glorioso Salvador? Eu citei nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, um texto de Lucas, que fala de Simeão, um homem piedoso, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Maria e José vão ao templo oferecer Jesus, no seu 8º, apresentar Jesus, né, e oferecer a oferta pelo nascimento do primogênito, Simeão toma o menino no colo e fala, literalmente, agora eu posso morrer, ou posso partir em paz, porque os meus olhos viram o meu Salvador. Então era a respeito deste Cristo. Toda a Bíblia, irmãos, ela aponta para o nosso Salvador, tão gloriosa a salvação, que nos traz esperança isso. Nós vemos os relatos bíblicos. Um Deus que age para o louvor e glória do seu nome, que cuida do seu povo, que dá boas dádivas. Um Deus que prometeu em Gênesis 3:15,
que viria o Messias, a semente da mulher, viria aquele que esmagaria a semente da serpente. Um Deus que em Êxodo vai traçar um povo tirando de escravidão do Egito, vai lhe dar uma boa terra, vai lhe dar conquista, exército vitorioso, ganhando terras, ganhando reinos fortificados, apontando para o Messias, o Salvador dos gentios. E nós vemos que o apóstolo Pedro fala, né, que indagaram, inquiriram, queriam saber, e eles profetizavam esta graça. Esta é a graça de Deus, que o Messias não era salvador só dos judeus, mas sim dos gentios, a luz dos gentios, a raiz de Jessé. Então, a gloriosa salvação é que Deus não mudou o seu plano. Nós vamos encontrar em Romanos que Paulo fala que Cristo morreu por nós, Deus entregou antes da fundação do mundo. Em Efésios, antes da fundação do mundo, nós vimos que no começo nesta epístola, bendito é o Deus Pai que nos elegeu aos eleitos de Deus, antes, de antemão, nos conheceu pela sua presciência. Como Deus graciosamente, meu irmão e minha irmã, arquitetou a salvação, um Deus pleno, perfeito. É isso que nos traz esperança. É isso que Pedro está falando para eles. Em meio à perseguição, em meio à angústia, olhe para uma gloriosa salvação. Prossiga firme olhando para Cristo. Prossiga firme aguardando em Cristo. O centro de uma vida cristã, meu irmão, o centro do culto, o centro da Bíblia, o centro é Cristo. As promessas do Antigo Testamento é Cristo. O Isaías fala, o menino que viria de vir, o menino nasceu, um filho se vos deu, o cetro estava sob sua mão, o seu governo era eterno. Isaías 53 relata o sofrimento do Messias, que ao Pai agradou morrê-lo, fazê-lo enfermar. Então, a viva esperança é nesta gloriosa salvação que está nas mãos do Senhor, que ninguém pode arrancar. Nós estamos falando aqui, no contexto que irmãos que estavam sendo perseguidos, mortos, aterrorizados, expulsos dos seus lares, estavam, mas com uma fé inabalável em Cristo, Pedro fala para eles, tenha essa esperança. A salvação que está preparada para vocês, esta bênção de Deus, que esta regeneração, esta viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo, ela é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Ela não é nova, Deus não mudou o Novo Testamento, não fez como pessoas dos primeiros séculos falam, não, o Deus do Novo Testamento matou o Deus do Antigo Testamento e mudou-se. Não, Ele é o mesmo, o novo é a continuidade do Antigo, é o cumprimento, é o alvo que aponta para Cristo. É uma grandiosa salvação, irmãos, que Deus traça toda a história até consumar em Cristo. Por isso que na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, pagando o preço pelo pecado da sua igreja, uma das últimas palavras de Cristo, depois de falar porque me desamparaste, ele fala, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Toda a promessa do Antigo Testamento, todas as sombras, o Antigo Testamento tem a sombra do que haveria de vir, a arca da aliança, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o sábado, o maná no deserto, a vara de Arão que floresceu, que estava dentro da arca da aliança, a tampa do propiciatório, a pia de lavar, onde os sacerdotes lavavam, se purificavam antes de oferecer o sacrifício, o altar da expiação, tudo apontava para Cristo, o dia da expiação apontava para Cristo, está consumado. Já não há mais nada que nos separe deste amor de Deus. Quão gloriosa é esta salvação, meus irmãos. E por isso que eu vou bater na tecla do saudosismo, porque o apóstolo Pedro está falando, os profetas não compreenderam essa graça. Os judeus não compreenderam, porque se tivessem compreendido, não crucificariam a Cristo, o Rei da Glória. Eles ainda queriam que a salvação era só deles, só dos judeus. E os profetas, já, mesmo sem compreender, profetizaram pelo Espírito Santo que Jesus era o Salvador dos gentios, de todos os povos, tribos, nações e línguas. Não somente dos judeus. Quão grandiosa a salvação é essa, meus irmãos? Por tamanha graça, por tamanho favor imerecido. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que desfocarmos disso, nós nos tornamos pessoas perversas, cristãos perversos, ruins, crentes perversos, né? A arquitetura da salvação, ela é tão gloriosa, estruturada por Deus, perfeita, ela não parte, não acaba, não morre. E por isso que é tão mal nós desfocarmos do centro que é Cristo.
Por isso, meus irmãos, que olharmos para lugares chamados de igreja, congregações que se fazem cultos centrados no homem, na necessidade do homem, ela está podre na sua teologia e não está focada em viver para a glória de Deus, porque o alvo é Cristo. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, ele nos chama a nós termos prazer, satisfação em Cristo, em Deus, na luta, na angústia, na tristeza, na alegria. Cristo é o centro. Quando nós fazemos um Evangelho pautado em um homem, pautado na minha necessidade, nós perdemos a essência. Por isso, meus irmãos, eu sempre digo, a questão da teologia da prosperidade, sai cada absurdos. Se você não tem dinheiro, Deus não está com você. Se você não está prosperando, você tem espírito maligno. Se você fica doente, o Senhor não está com você. Quantas e quantas pessoas, irmãos, perderam a vida porque acreditaram em falsos profetas. Acreditaram em falsos profetas. Falsos profetas chegam e falam: olha, Deus te curou de um câncer. Não precisa mais tomar remédio. Deus te curou de tal doença, não precisa mais tomar remédio. Olha, Deus mandou te dizer, não precisa mais fazer isso. Porque a gente mudou o Evangelho na necessidade do homem. E o Evangelho não é focado na necessidade do homem, o culto em si. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é a boa notícia de um Deus Salvador que arquitetou uma gloriosa salvação por meio de Cristo para a glória dele. Essa é a nossa esperança. De uma gloriosa salvação para irmãos que estão sendo perseguidos, expulsos dos seus lares, tem uma viva esperança. Uma viva esperança. A salvação não foi planejada do dia para a noite. A salvação, Deus não falou assim: vou mudar meu plano, não tenho um plano B agora, eu vou para o plano C. Não. Os profetas estavam profetizando o que os irmãos dos primeiros séculos estavam vivendo, o que nós vivemos hoje, irmãos. Essa esperança viva é o que os profetas profetizaram em todo o Antigo Testamento, apontando para Cristo. Por isso você pode ter paz, irmãos, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às angústias da vida. Deus pode nos dar uma boa vida nessa terra tranquila. Deus está em todo o mundo. Todos passamos por perseguições, por dificuldades, mas nitidamente há igrejas, há localidades no mundo que a vida é mais tranquila. Tem menos perseguição. O Brasil, por exemplo, somos mais tranquilos. A princípio não tem ninguém com um fuzil ameaçando a nossa fé, como temos no Oriente Médio, como temos nos países majoritariamente muçulmano, onde, como na Nigéria, está tendo um massacre de cristãos. E irmãos morrendo por causa da fé em Cristo. O Brasil ainda é mais tranquilo. Mas o que nos traz esperança? O que traz esperança para os irmãos, para os missionários que estão morrendo nos campos missionários, irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo executados simplesmente por serem cristãos? É esta gloriosa salvação, que é o centro das Escrituras, e apontada para Cristo. No caixão não vai herança, não vai dinheiro, não vai sabedoria, não vai roupa, não vai nada. Mas a gloriosa salvação vai conosco por toda a vida, porque ela está em Cristo, aponta para Cristo e vive em Cristo para a glória do nosso Deus. Mesmo então, queridos, ainda que nós não tenhamos uma perseguição ampla nacional, mas todos nós, você pode passar por problemas na vida, dias difíceis, dias maus, dias de luto, dias de escassez financeira, dias de crise, dias de problemas incontáveis, aonde você pode encontrar forças, irmãos. Nessa área, a teologia da prosperidade não te ajuda, ou muitas vezes o dinheiro não vai te ajudar, mas encontrar a esperança nessa gloriosa salvação. Você olhar para trás e ver, meu Deus, olhar a história, falou: o Senhor guiou tudo certinho, uma salvação gloriosa. Os profetas desejaram ver este tempo. Quando Jesus fala assim: olha, vos digo que os profetas ansiavam por ver esses dias e não viram. Regozijai, porque muitos queriam entender esse dia, o dia do glorioso Messias. Que tamanha a graça do Messias que viria sofrer, que viria morrer e ressuscitar para a glória de Deus Pai. Então, os profetas ficaram tão intrigados que eles queriam entender quem era o Messias. O verso 11 vai nos dizer isso, dessa gloriosa salvação. Então, a salvação é destinada a vós outros, pela graça. O verso 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, ou seja, pelo Espírito Santo, que neles estavam ao dar testemunho de antemão sobre os sofrimentos a Cristo
referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então note, eles investigaram, os profetas paravam, eles estavam intrigados com isso, queriam saber, ou eles foram revelados pelo Santo Espírito. Foi revelado a eles, vai falar mais à frente, foi revelado pelo Santo Espírito que o Messias haveria de vir, que era o servo sofredor. Há judeus que até hoje esperam o Cristo vir, esperam o Messias vir. Há judeus que a mesma Bíblia do Antigo Testamento é a mesma que a nossa. Eles olham para Isaías 53 e eles falam, Isaías 53 não é o Messias, Isaías 53 é Israel. Eles não conseguem compreender, eles investigam e não enxergam esta gloriosa salvação. Eles investigaram atentamente em qual ocasião e circunstâncias o Messias haveria de vir. Então note que esta era a preocupação de João, novamente dizendo. Por isso que João é o último do profeta, João Batista. E ele fala, pergunte se ele é o que haveria de vir. A preocupação dos profetas era essa. A pregação de Malaquias aponta para isso. A pregação de Zacarias aponta, o livro de Zacarias aponta para isso. Então note que os profetas tinham em mente, não plenamente, mas tinham, o Salvador haveria de vir. Viria o Messias, ele sofreria e ele seria triunfante sobre o sofrimento, ele ressuscitaria. O Novo Testamento não é desconexo do Antigo Testamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos lê-la toda com o olhar olhando para Cristo. Onde esse texto aponta para Cristo? Aonde isso aqui vai ter o cumprimento? Qual é o alvo disso? Qual é o propósito disso? Não desconectando. A Bíblia não nos traz uma história pautada na nossa necessidade em si, no sentido, não na necessidade da salvação, mas de satisfazer o meu ego, satisfazer-me bem. E esse é um grande erro que nós encontramos hoje, irmãos. Muitas vezes as pessoas procuram igrejas, comunidades, para se sentir bem. Eu quero uma igreja que me faz sentir bem. E o evangelho não é nos sentirmos bem, queridos. Logicamente que sentir bem é um bom sinal, é bom nos sentir bem. Todos nós estamos sentindo bem, estamos sentindo em casa, cultuando, congregando. Mas não é o nosso foco principal. Porque quando formos confrontados na fé, se nós estivermos procurando um lugar apenas para nos sentir bem, nós abandonamos. Nós paramos, mas a gloriosa salvação é que ela nos promete esta eternidade, mesmo nós não nos estamos bem, mesmo nós passamos por problemas, mesmo nós passamos por aflições, nós podemos descansar nesta gloriosa salvação. Os profetas indagaram isso, o Messias haveria de vir. A história que eles estão vivendo, a história que nós estamos vivendo, irmãos, não é um conto de gibi. Um judeu que veio lá, morreu, disse que ressuscitou e ninguém viu. Não, teve testemunhas oculares, teve provas fictícias. O Espírito do Senhor acompanhou, discipulou, ensinou os apóstolos, instruiu a pregar esta mensagem. Anunciar isso, eles estão vivendo. Então, Pedro está falando, olha, vocês estão vivendo o tempo da plenitude. Vocês estão vivendo o que os profetas queriam ver. O Cristo veio, sofreu, mas ressuscitou. Então, o evangelho não é pautado em nós sentirmos bem, ele nos confronta muitas vezes, ele nos machuca. O evangelho não é assim, não, pecou, mas fica tranquilo que não dá nada não. Não, ele nos confronta, nos leva ao arrependimento, a confessar, a confrontar, confessar, abandonar e seguir a Cristo. Então, queridos, e esta gloriosa salvação foi revelada pelo Santo Espírito de Deus. Novamente o verso 12, então. A eles foi revelado que não para si mesmos, ou seja, não para os próprios profetas, mas para vós outros, os gentios, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anelam perscrutar. Está falando do quê? Aos profetas foram revelado que não era para eles aquela mensagem em si própria, não era só naquele tempo, mas que através da fala, agora vos foram anunciadas por aqueles, ou seja, os apóstolos do primeiro século, foram anunciadas pelo Santo Espírito, coisas que os anjos anelam perscrutar. É uma gloriosa salvação, irmãos, que ela passa em todo o tempo. A salvação ela é pela graça desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. A salvação vai se passando de século em século. A salvação chega no primeiro século, a salvação chamada Cristo Jesus. Ele morre, ele ressuscita. Os apóstolos confirmam, olha, que os profetas estavam falando é isso. O Espírito Santo que estava no Antigo Testamento nos profetas, é o que ele diz aqui agora, anunciado por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. É o mesmo Espírito Santo que está nos apóstolos. É o mesmo Espírito Santo que está em nós hoje, irmãos.
Por isso que o evangelho não vai morrer. Por isso que as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja. Porque o dono dela é Cristo. O Espírito de Cristo está na sua igreja governando, selando para o dia da redenção, derramando os dons, governando, guiando, direcionando. A gloriosa salvação, meus irmãos, ela pertence à Santíssima Trindade. Nós já vimos isso. Começa falando que o Pai é aquele que elege, o Filho é aquele que resgata, o Espírito é aquele que solidifica, aquele que dá testemunho, que sela, que guarda, é o penhor, a garantia da salvação. Ou seja, o Espírito Santo, e aqui nós vemos novamente, estava no Antigo Testamento. Quantas vezes nós ouvimos pessoas, não, porque o Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Meu irmão, isso é um dos maiores heresias e erro teológico, heresias graves. O Espírito do Senhor está desde o princípio, Ele é um com o Pai. A Santíssima Trindade é una, santa, Deus trino. O Espírito Santo é quem convence desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo é quem operou nos profetas. O Espírito Santo é quem operou nos apóstolos. O Espírito Santo é quem opera em nós hoje para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E é Ele que continua convertendo os santos para a vida eterna. Quão gloriosa é essa salvação, irmãos. Porque essa salvação foi arquitetada pelo próprio Deus. Quão gloriosa é. E ela é tão perplexa, irmãos, ela é tão integrante, que até os anjos tentam compreender. O verbo que aparece aqui é perscrutar. Na última frase, essa palavra significa como um sentido de dobrar-se abaixo, prostrar-se para olhar por debaixo, ficar intrigado, tentar compreender. Os anjos tentam compreender, anelar, quão grande salvação é essa, porque os anjos tentam entender, perscrutar. Os profetas não entenderam plenamente, os anjos não compreendem. Os anjos caídos não têm opção, não têm chance, estão perdidos. Mas os seres humanos, eles têm uma tamanha grande salvação. Os próprios anjos que anelam por isso, eles querem entender isso. Lucas capítulo 15 diz que quando os anjos de Deus se alegram por um pecador que se arrepende. Ou seja, batem a cabeça, eles olham, debruçam, se esforçam para entender uma grandiosa salvação. Queridos, a maior bênção que nós recebemos de Deus, da maior graça, é a salvação da nossa alma. Que ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que graça maravilhosa. Nós olharmos para isso, meu irmão, minha irmã, compreendermos isso, amados irmãos. Uma gloriosa salvação. Nós temos esperança em meio à guerra, em meio às dores, em meio às dificuldades. Quem de nós não passa dificuldades? Quem de nós não enfrentou dias difíceis? Quem de nós já não enfrentou lutos familiares? O que nos traz a viva esperança, como falamos na semana passada? É esta gloriosa salvação, profetizada pelos profetas. Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, profetizada por Zacarias, Malaquias, todos os profetas do Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos, ambas confirmadas, iluminadas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus em todas as eras, direcionando, governando e ainda hoje, inquirindo isso em nossos corações. Coisas que até os anjos anseiam por compreender plenamente. Porque os seres caídos, os anjos celestiais, os seres caídos estão condenados, os anjos celestiais não necessitam de perdão, eles são santos. Não tem pecado, não conhece o pecado, não desfruta, nunca experimentaram o furor da ira de Deus. Mas conhecendo plenamente o Senhor, eles anelam entender essa gloriosa salvação. Nós, nascidos mortos em delitos e pecados, falhos, fracos, Deus nos dá tamanha graça. Através dos séculos Ele promete o Messias. Chega o tempo, o Messias vem, cumpre cabalmente tudo o que estava prescrito na lei. Morre, ressuscita e dá a eterna promessa que um dia voltará a nos buscar. Meus irmãos, o que te traz esperança nessa terra? Ainda ontem estava ministrando aos jovens aqui, nós falamos no Salmo 119, diz como que pode purificar o jovem o seu caminho, né, observando conforme a tua palavra. Nós falamos ali, devemos observar, devemos buscar e devemos guardar a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele e guardar esta mensagem da promessa. A viva esperança, como eu falei, o mundo pode ter nos amaldiçoado, o mundo pode nos odiar, pelo Deus bendito somos abençoados. Somos herdeiros da promessa por meio de Cristo Jesus.
A promessa proferida a Abraão, lá atrás, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, alcança a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, por meio de Jesus Cristo, o glorioso Salvador. Meu irmão, minha irmã, e olhando para isso que Pedro fala, nisso nós devemos exultar, nos alegrar. Por isso que, meus irmãos, na caminhada da vida, quando nós vemos que estamos talvez nos esfriando na fé, nós temos que retornar nesse sentido ao princípio da conversão. Como foi no dia da sua conversão? Como você recebeu a boa notícia? No dia que você entendeu que os seus pecados ferem a santidade de Deus, te apartam de Deus, você estava fadado ao inferno, assim como todos, e Deus, por meio de Cristo, perdoou os seus pecados, lavou-se de toda a iniquidade, te tornou filho dele, herdeiro e cordeiro com Cristo, e nada mais nos separa deste amor. Como você recebeu tão gloriosa salvação? Basicamente, 100% dos novos convertidos com exultação de alegria, glória a Deus, Deus me salvou. Eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Deus seja louvado por tamanha salvação. Irmãos, esta é uma característica que nós não podemos perder. A esperança deste amor por um Deus Salvador. As coisas estão ruins, as coisas estão más, deu um problema no serviço, deu um problema no lar, deu um problema aqui, eu estou enfrentando uma outra. Mas Senhor, o Senhor está comigo por uma gloriosa salvação. Essa salvação foi dita lá atrás. O Senhor já nos prometeu. E aí é o cumprimento, irmãos, que nós já estudamos na escola bíblica dominical, do que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. É isso que ele preparou para nós, meu irmão, minha irmã. Não é o céu em si, é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, nem subiu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Uma gloriosa salvação. Um Salvador. Jesus Cristo. Meu irmão, por isso, em toda a história da igreja, o cristianismo pode ser classificado como uma das religiões mais perseguidas, porém a mais crescente. Não para. No último censo que eu vi, as 3 maiores religiões são o judaísmo, o cristianismo e o budismo. O budismo não para de crescer. Você vai pegar os países perseguidos, as igrejas escondidas não param de crescer. Porque essa salvação vem do Senhor. Esta gloriosa salvação vem de Deus. Coisas que os anjos anelam perscrutar, eles batem a cabeça, eles debruçam, eles se encurvam para entender, eles não conseguem entender, e eles se alegram por uma gloriosa salvação. Você e eu, meu irmão, minha irmã, você que crê em Cristo, na viva esperança que foi pregada na semana passada, você que tem essa esperança depositada em Deus, meu irmão, minha irmã, você tem uma garantia eterna. Seus pecados foram perdoados por meio de Cristo Jesus, profetizado pelos profetas, confirmados pelos apóstolos, testificados pelo Espírito Santo, ambos revelados pelo Espírito Santo de Deus. Seus pecados foram aniquilados, apagados, pagos por meio de Cristo Jesus. A dívida que você tinha, você não tinha mais. E você não se torna mais devedor, porque Ele colocou em nós agora, colocou em você o Santo Espírito. Ele te incluiu na família da fé, e Ele dá um atestado que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais pode te condenar. O mundo pode te amaldiçoar, o mundo pode te maldizer, as pessoas podem dizer, em alguns casos, irmãos, a guerra na família, né? Quando há uma conversão, um filho ou um pai e o outro não se converte, a família pode te amaldiçoar, todos podem proferir palavras de maldição para você, mas o atestado de Deus para a nossa vida é benditos, é santos, é uma viva esperança, é regenerado por meio da ressurreição de Cristo para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo habita em nós e nada nos separa deste amor. No final, queridos, de tudo, a viva esperança é olhar e saber dessa gloriosa salvação. Porque, querido irmão ou irmã, se Deus não tivesse nos salvado por meio de Cristo, o que restaria? Saúde vai passar. Nós vimos na semana passada que a eterna herança que Ele deu para nós é uma eterna, corruptível, sem mácula, não tem mancha, imarcessível, não murcha, não perde a beleza. Que salvação gloriosa, meus irmãos. Porque, meu irmão, minha irmã, se Deus te abençoar com tudo nessa terra, e Ele pode nos abençoar, e Deus vai nos abençoar ainda mais enquanto formos vivos, Ele é um Pai bondoso, Ele nos dá boas dádivas, mas nada se compara com a maior dádiva, a salvação da alma. Mas se Deus abençoar, vamos supor, desde a nossa juventude, ao ser jovem, Deus te dá uma bela esposa, Deus te dá um belo esposo, a beleza passa, a velhice chega, o que vai durar para sempre é o amor. A saúde física passa. Você pode ter dinheiro por toda a vida, o dinheiro nunca vai passar, pastor, passa. O dia que você morrer, ele é transferido para outro.
Mas a tua salvação, pela essa gloriosa salvação que Deus nos dá por meio de Cristo, ela é intransferível. Deus te alcançou, arquitetou-os, salvou. Ele planejou e executou o plano salvífico. Ele inspirou os profetas do Antigo Testamento. Ela tem respaldo bíblico do Antigo Testamento. Ela tem conclusão no Novo Testamento. Ela tem o êxito com a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. No final de tudo, meus irmãos, você pode se alegrar, porque este mundo cruel e perverso, irmãos, nós podemos perder basicamente tudo, estamos sujeitos a tudo. Podemos morrer amanhã, não estamos livres. Quantos irmãos, eu me lembro, quantas pessoas me lembro já muito tempo atrás, num culto de ceia, a igreja feliz, ceiando, não aqui em outro lugar. Eu ainda não tinha nem ido para o seminário, lá para o ano de 2010, começo de 2011, já, culto de ceia, o irmão ceiou, tudo, madrugada faleceu. A gente não está no controle da vida. Me lembro do meu primeiro ano de pastoreio, primeiros meses de pastoreio, 2016. Fizemos uma bela cantata de Natal. Uma irmã muito feliz na cantata de Natal, participou da cantata, fez a virada do ano. Lá para o dia 6 de janeiro, faleceu. Nós estamos no controle da vida. Podemos perder a vida rapidamente, o fôlego de vida nessa terra. Nossa segurança não está na nossa saúde. Dinheiro, a beleza, o vigor, a força física, tudo passa. Mas uma gloriosa salvação jamais passa. Entende? Porque o povo da cruz é o povo mais feliz, deve ser o povo mais feliz dessa terra. Lutamos, trabalhamos por boas dádivas aqui, Deus nos dá um bom emprego, nos dá sabedoria para desenvolver estudo, mas a maior bênção é esta graça chamada salvação por meio de Cristo Jesus. Isso nos deve levar, meu irmão, minha irmã, a sermos eternamente gratos, porque Ele é o arquiteto dessa salvação. Ele nos salvou por meio de Cristo Jesus, justificando de todos os nossos pecados. Ele está nos salvando, nos santificando pela ação do Espírito Santo, dia a dia, nos livrando dos poderes, das potestades do mal, da força do pecado. E Ele nos salvará eternamente na volta de Cristo, na glorificação, nos livrando da presença do pecado. Por isso, irmãos, somos salvos pela graça. Justificados fomos, santificados somos, glorificados seremos. Através de quem? Da gloriosa salvação. Cristo Jesus. Esta é uma viva esperança. Portanto, meu irmão, minha irmã, não vivamos um saudosismo. Porque a igreja, no Antigo Testamento, eu queria estar na coluna de fogo, eu queria estar lá, eu queria ver meu irmão e minha irmã. Bem-aventurados somos nós, como Pedro disse nós vimos na semana passada, ao qual não vimos, mas amamos, não vimos, mas cremos, com uma fé e uma alegria indizível. Você vive no cumprimento da promessa. Não queira estar no Antigo Testamento, meu irmão, porque os profetas do Antigo Testamento queriam ver o cumprimento da promessa, queriam ver Cristo e não viram. Morreram, a galeria dos heróis da fé, todos esses morreram sem alcançar a promessa, mas com fé, esperando o Messias que haveria de vir. E no fim, na glorificação, todos eles, todos nós, estaremos eternamente com este Cristo. Quão gloriosa é a salvação. Meu irmão, minha irmã, você vive hoje na plenitude dos tempos. Você vive no cumprimento da promessa. Você vive uma viva esperança por meio de um Deus bendito. Uma viva esperança. Ele nos regenerou por uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus te confirme esta eterna promessa, que você agarre esta gloriosa salvação e nunca se esqueça da gloriosa salvação que você tem por meio de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, aqueles que ainda não creem, confesse, abandone o pecado e se agarre a esta viva esperança, porque novamente eu quero enfatizar, dinheiro passa, beleza passa, força física passa, mas a gloriosa salvação jamais passará. Somos salvos, justificados, estamos sendo salvos, santificados, seremos eternamente salvos, glorificados por meio de Cristo. Ele nos salvou, está nos salvando por meio da santificação e nos salvará eternamente da presença do pecado quando Cristo voltar. Quão gloriosa é a salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa meditar nisso. Quando vier o dia mau, quando vier a angústia, medite na palavra de Deus. Observe, guarde, observe, persiga em conhecer a Deus
e guarde, esconda esta palavra no seu coração, até que Cristo venha. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você já vive esta gloriosa salvação por meio de Cristo. Que Deus abençoe. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Meus irmãos, oremos ao Senhor com gratidão e alegria no coração por uma grandiosa salvação, profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, anunciada pelos apóstolos, revelada pelo Santo Espírito, confirmada no nosso coração por meio da tua graça, pelo teu Santo Espírito. Pai bendito, nós te damos graças no nome de Jesus Cristo, por esta grandiosa salvação, meu Pai. Salvação que é prometida desde os tempos antigos, Pai. Salvação que o teu Santo Espírito, Pai, revelou aos profetas, Pai. Desde os tempos antigos, revelou a Moisés, a Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Obadias, a todos eles, Pai. Salvação, Senhor, que o Senhor não ocultou aos seus profetas, Pai. Salvação que pelo mesmo Espírito Santo o Senhor testificou que cumpria-se em Cristo, testificando isso na vida dos apóstolos, anunciando o Evangelho, Pai. Salvação consumada, concretizada e chegada até nós pela pregação do Evangelho mediante a fé, a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, Pai. Senhor, porque nós não merecíamos. Nós estávamos fadados à morte eterna. Podemos ter carros, casa, dinheiro e abundância, não garante salvação, Pai. O atestado era condenação. Podemos fazer boas obras, podemos fazer o bem para todos, podemos querer ser as pessoas mais perfeitas do mundo. Sem Cristo não tem salvação, Pai. Por isso eu sou grato a Ti, Senhor, por nos dar dos céus esta gloriosa salvação. Aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos ouvidos não ouviram, e que nem subiu ao nosso coração, nem pensávamos nisso, o Senhor preparou para nós. Jesus Cristo, o Salvador, Pai, que nos justificou, nos santifica através da ação do Espírito Santo e nos glorifica por meio da sua ressurreição. Por isso somos justificados, santificados e glorificados através de Cristo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que nós prossigamos firmes até a consumação dos séculos, Pai. Enquanto a nossa geração presente nessa terra, Senhor, que nós possamos professar firmes esta gloriosa salvação, que até os anjos amelam perscrutar, conhecer, compreender, entender, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos salvar, Pai. Ainda que nós possamos não compreender plenamente hoje, mas naquele grande e glorioso dia, olharemos e falaremos, meu Deus, obrigado por tamanha e gloriosa salvação. Obrigado por nos livrar da tua ira. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por Cristo, o nosso Salvador. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.